Bom, a aula de hoje ela é voltada para estudos de territorialidade, comunicação entre os animais, dentro de um contexto de seleção sexual e em cima de seleção sexual, entram outros corpos teóricos, por exemplo, de competição espermática e conflito sexual. Okay? Nessa capa, apenas uma ilustração meio filosófica de que os animais eles têm comportamentos agressivos, né? E aqui na disciplina de ecologia comportamental, como a gente tem um viés evolutivo da nossa interpretação, a gente tem que pensar na raiz evolutiva, no senso evolutivo dessa agressividade. Por que, que a agressividade ela evoluiu? Por que, que ela existe nos animais? Né? O Darwin, em 1871, ele publicou um livro, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, traduzindo a descendência do homem e a seleção em relação ao sexo. Então o Darwin ele não só publicou o livro Origem das Espécies, como vários outros livros, né? Alguns tratados de botânica, de fisiologia vegetal, um tratado de morfologia sistemática de Cracas, e esse livro sobre seleção sexual, onde ele cunhou o termo para buscar explicar por que em várias espécies nós temos características que são esdrúxulas, que são exageradas, certo? Então, por exemplo, na fala dele, toda vez que ele olhava para as penas de um rabo de pavão, toda vez que ele fixava os olhos num rabo de pavão, ele ficava enjoado. O que, que ele queria dizer com isso? Esses detalhes da cauda de um pavão, na visão dele, eram, assim como a socialidade nas abelhas, uma pedra de tropeço, uma pedra no caminho para a teoria dele. Porque não se tinha nenhuma evidência, por exemplo, da genética na época, que pudesse explicar por que essas características existiam. Então, em 1871, ele veio a cunhar esse termo seleção sexual para buscar uma possível explicação, mas essa explicação dele, na época, pelo menos, era muito anedotal, era muito especulativa, né? De que esses sinais exagerados, que servem basicamente para a comunicação entre os animais, eles provinham de uma competição, principalmente entre os machos. E essa competição entre os machos, ela se derivava de canais de comunicação intersexuais, ou seja, entre o macho e a fêmea, e intrasexual. Então nós teríamos dois mecanismos básicos em que a seleção sexual ela poderia agir de forma a selecionar caracteres exagerados, como o rabo, a cauda de um pavão. Okay? Esses caracteres sexuais secundários, que é o que nós chamamos essas características exageradas, elas são o quê? São características, traços, geralmente morfológicos, comportamentais, que não possuem relação primária com o sexo, com a cópula. Ok? Porque os caracteres sexuais primários, a gente pode, por exemplo, citar as genitálias e os tratos reprodutivos, os órgãos reprodutivos, que tem uma relação primária com a reprodução. Os secundários têm uma relação indireta com a reprodução, com o sucesso reprodutivo. Esses caracteres sexuais secundários,
que a teoria da seleção sexual busca explicar a sua origem e manutenção, tem uma base, tem os maiores exemplos nos ornamentos sexuais, como a cauda do pavão, e o uso de displays comportamentais complexos, e a utilização de armas, como chifres, né? Ou estruturas na cabeça que podem ferir o outro animal, gerando o dimorfismo sexual. Então, em espécies em que a gente tem dimorfismo sexual, em que geralmente o macho, na maioria das espécies que possuem isso, o macho apresenta características que a fêmea não apresenta, geralmente características que têm um custo fisiológico, é porque existe alguma coisa, teoricamente, selecionando aquela característica, favorecendo aquela característica para que ela ocorra. Então a gente tem, primariamente, a seleção intrassexual, ou seja, dentro do mesmo sexo, que são os machos, principalmente, na maioria das espécies que isso ocorre, os machos, eles lutam. Eles têm um comportamento agressivo, eles disputam alguma coisa. Vocês viram nos vídeos das espécies poligínicas que nós temos disputas em leque, nós temos disputa por recurso, nós temos disputa por fêmea, dependendo do sistema de acasalamento. Aí os animais, eles tendem a ter esse comportamento agressivo e lutar. Por exemplo, um elefante, ele tem um marfim, para lutar principalmente. Por que esse marfim e o comportamento de luta, embora o marfim também seja usado para derrubar a árvore, para coçar um outro membro do grupo social, ele é usado como uma arma. Ok? Os comportamentos agressivos, e quando eu falo agressivo, gente, não necessariamente implica em agressão física, tá? Eles surgem, teoricamente, para resolver conflitos. E quando eu falo conflitos, é a relação custo-benefício da interação para o sucesso reprodutivo dos indivíduos envolvidos. Por exemplo, nós temos aqui 2 animais, vamos supor que sejam 2 machos, certo? E nós já vimos em outra aula que quando um canídeo, né, ele está de barriga para cima, o que quer dizer? Vocês lembram da aula anterior? É um sinal de... Se não quiserem falar, podem escrever no chat. Quem Submissão? Isso, exatamente. Por que um animal teria interesse, certo, em expressar um comportamento de submissão? Qual que é o interesse dele nesse comportamento? Porque é bom ser submisso nesse caso? Se existe, é porque é bom. Quando eu falo bom, é porque incrementa o sucesso reprodutivo daquele indivíduo. Se ele se submete... Pode falar, desculpa interromper. Pode falar. Talvez se ele for mais fraco, esse sinal de submissão ajude ele a continuar sobrevivendo naquele local? Lembra que a gente não está falando aqui de seleção natural, de sobrevivência. A gente não Mas tá aí ele falando pode aqui, se manter lá. não necessariamente se manter lá, nem num grupo. Vamos supor que esses animais são solitários. Vamos excluir a variável grupo aqui. Esses animais são solitários, eles não têm grupo. A gente tem que pensar aqui em descendência.
Voltando no título do livro do Darwin, a descendência em relação ao sexo. Então a gente tem que pensar aqui em descendência. Então, se ele fica ali, se ele sobrevive ou não, isso tem relação com a economia de energia e o custo-benefício daquela interação para que ele atinja o sucesso reprodutivo ótimo para aquele indivíduo. Então, o comportamento de submissão, nesse caso, é a melhor estratégia do indivíduo para evitar um conflito em que ele não vai conseguir obter o sucesso. Em outras palavras, é melhor se submeter em um ponto que eu não perco tanto, do que avançar, né, numa interação que vai escalonar para uma agressão e eu vou perder, porque eu sou mais fraco, por exemplo. Então, os sinais de comunicação entre os animais evoluem para evitar custos desnecessários com a interação. E assim, não diminuir o potencial reprodutivo, o sucesso reprodutivo do indivíduo. Entenderam? Então, esses sinais, eles surgem no agressor e no submisso como sinais para evitar o custo desnecessário. Então, esses conflitos, eles envolvem comunicação, e essa comunicação, ela parte de uma estratégia. E quando a gente fala de estratégia, vamos voltar lá nos genes, porque essa estratégia ela é determinada pela expressão de alguma combinação de genes, por exemplo, que levam ao indivíduo a ter um comportamento ou outro. Isso resulta em estratégias diferentes de tomada de decisão. Por isso que eu e o Rodrigo, a gente tem aquele vídeo de biosemiótica, que vem o conceito do Umwelt. Por quê? O Umwelt, ele é a capacidade sensorial, o mundo sensorial subjetivo no indivíduo, em que ele vai tomar uma decisão de acordo com os sinais que ele percebe ao redor dele. Então, se outro indivíduo faz um display agressivo, o quanto ele consegue interpretar desse sinal e responder de acordo, e quando eu digo responder de acordo, é tomar uma decisão que ele tem melhor benefício e menor custo, esse sinal ele vai ser selecionado naquela espécie, naquela população, por exemplo. Então, os conflitos, eles dependem de estratégia. Aí que surge a territorialidade. Porque a territorialidade nada mais é do que um respeito à propriedade alheia. E para que haja o respeito à territorialidade alheia, o alheio tem que emitir um sinal que tem que ser reconhecido pelos outros para que ele seja respeitado. Quando eu digo respeitado, é evitar o conflito. Então, a territorialidade tem muita confusão com a agressividade. São duas coisas completamente diferentes. A territorialidade é o respeito à propriedade. E o respeito à propriedade vem de sinais de comunicação que os outros indivíduos respeitam. Na maioria das vezes. Então, a territorialidade é a defesa de algum recurso. Esse recurso, para alguns intérpretes da ecologia evolutiva comportamental, inclui fêmeas, por exemplo. E esse recurso pode ser uma área de vida, pode ser alimento, pode ser uma toca, pode ser um monte de coisa que o animal ele defende, ele precisa para viver e principalmente para se reproduzir. Nesses casos, o animal ele vai usar uma
mecanismos, canais de comunicação que os outros indivíduos da mesma espécie geralmente respeitam. Eles interpretam e vão respeitar esses sinais. Deixa eu arrumar o microfone que chega mais perto. Por exemplo, eu tenho 2 tigres. E esses tigres estão em conflito direto. O conflito direto entre esses 2 animais, ele representa o ápice da interação territorial. Ele não é o início da interação. Ele é o clímax, é o fim. Porque o início da interação territorial iniciou quando um desses machos marcou as divisórias, os limites do seu território com cheiro, com marcas auditivas, por exemplo, vocalização, com marcas visuais que o outro indivíduo reconhece. Isso culminando na interação agonística, se e somente se o outro macho não respeita esses sinais. Se ele avança os limites mesmo sabendo da presença de outro macho. Se ele invade o território. E naquele território ele é chamado de intruso. E o outro macho é chamado, geralmente, nos trabalhos de ecologia comportamental, como residente. Então você tem um conflito intruso-residente. Em que, na maioria dos animais, as evidências têm mostrado que o residente, na maioria das vezes, ganha. Certo? E tem vários fatores que vão resultar nisso. No caso das fêmeas, o mesmo pode acontecer em espécies em que a fêmea é territorialista. O que é uma quantidade, uma porcentagem, vamos considerar assim, bem menor do que quando a gente considera um macho. Quando a fêmea é territorialista, é a mesma coisa. É o mesmo sistema. Os outros machos, as outras fêmeas da mesma espécie, eles têm que respeitar os sinais, se não respeitar, tem interação agonística. Vinícius, quer falar alguma coisa? Então, eu lembro que a gente tinha conversado uma vez sobre essa questão do tanto de energia que o macho que é residente dispõe quando ele tem noção do valor, né, digamos assim, do local, né? Com o pseudo-escorpião, acho que a gente tinha visto isso, né, professor? Tem com vários grupos. O trabalho mais citado e mais famoso disso é com Pompílide. São com vespas caçadoras de aranha que os machos eles defendem morrinhos. Né? Tem uns morrinhos e o macho ele defende o morrinho, porque é onde a fêmea vai. Nesses morrinhos, o macho mais vigoroso não é necessariamente aquele mais forte. Aquele que vai com mais vigor na defesa do território, geralmente é o residente, que, como o Vinícius falou, ele reconhece o valor daquele morrinho. E esse valor entra variáveis como: quantas fêmeas já passaram ali? Se ele sabe, por experiência própria, que várias fêmeas sobem naquele morrinho, ele vai defender aquilo com unhas e dentes. O intruso não sabe desse valor. Ele não viu tantas fêmeas passarem ali. E o pior, aquele intruso provavelmente não é o primeiro intruso. Aquele macho defensor residente já gastou muita energia defendendo aquele morrinho. Ele já investiu muito naquele morrinho. Ou seja, é como se ele falasse: eu sei que as fêmeas vêm aqui, eu já gastei demais nesse morrinho e ninguém me tira daqui. Ele vai com mais vontade para a agressão. Certo? Então, isso que a gente chama de assimetria residente-intruso. Certo? Quem está perguntando aí? Eu coloquei uma informação aí, professor.
da Avijassanã. Sim, tem vários exemplos. Hienas são bastante territorialistas e têm uma matriarquia. Elefantes são matriarcas. Então, o interessante é pensar que quando a fêmea é territorialista, você não tem uma fêmea sozinha, pode reparar. Você tem grupos de fêmeas. Então, no Gira-Gira, que é o anu branco, né, elas têm ninhos comunais e elas defendem junto aqueles ninhos. Leoas fazem isso, elefante faz isso. Jassanã, desculpa, eu não sei, eu nunca estudei Jassanã, mas deve ser uma coisa parecida assim. Vamos continuar aqui. Então, tudo isso que eu falei de, por exemplo, marcação de território, sinais, como, por exemplo, esses sinais dos Mantódia, dos louva-a-Deus, que são displays de agressividade, né? Esses displays de agressividade, eles emitem sinais que o outro pode analisar. Certo? Se o outro analisa, quer dizer que ele evoluiu a capacidade de analisar. Se o outro exibe, quer dizer que ele evoluiu a capacidade de exibir. Então são dois mecanismos adjacentes que evoluem juntos. E esses mecanismos são chamados de indicadores do potencial de defesa de recurso, ou Resource Holding Potential, que a gente pode reduzir em RHP. Então, cada macho desses aqui que está exibindo um sinal, ele tem um potencial de me ferir. Ele tem o potencial de ganhar de mim. Olhando ele, o indivíduo é capaz de avaliar se compensa ou não eu interagir com esse macho. Qual que é a potencialidade, qual que é a probabilidade de eu ganhar. E os animais, desde insetos até os com o córtex cerebral mais desenvolvido como humanos, fazem isso. Certo? Por exemplo, tem um trabalho que eles pegaram lutas oficiais de UFC, cortaram apenas o rosto dos combatentes, dos lutadores, e mostravam aos pares para as pessoas. E perguntavam para as pessoas, tinha um rosto, um outro rosto, quem ganhou? Mais de 90% das pessoas acertavam quem ganhou pelo rosto do lutador. Então, nós temos capacidade e competência de inferir quem é mais forte pelo rosto. Algumas características da face. E os animais, em geral, fazem isso. Usam esses sinais de RHP. Então, o RHP, a gente pode ver nesse GIF aqui, um cara mostrando as habilidades dele com a faca, o outro tem uma capacidade maior de ganhar a luta. Certo? Então, os indicadores de RHP, eles são uns indicadores, uns displays, umas armas que mostram o quanto que ele pode ferir. Aí o outro avalia se ele tem um potencial maior ou não. Esses indicadores podem ser o tamanho corporal, vocês vão encontrar na literatura como body size, força muscular, como strength, armamentos, que você encontra como weapons, ou horns, que são chifres. Esses armamentos geralmente são chifres. Podem ser displays de coloração. Se você buscar a palavra-chave coloration, você vai encontrar. Displays comportamentais, exibições de algum comportamento que infere algum valor da agressividade do indivíduo, como behavior displays, você encontra. E o fruto disso é que o indivíduo ele vai evitar gastar energia com interações que são infrutíferas. Interações que ele não tem o que ganhar. Isso vai criar o que a gente chama de hierarquias de dominância. Se existe a territorialidade, o respeito à propriedade, você vai ter uma distribuição não equivalente de recursos.
Isso quer dizer, um animal ele vai dominar um recurso mais valioso e você vai ter uma hierarquia entre os outros indivíduos e que você vai reduzindo a qualidade do recurso para os indivíduos com menor qualidade. Isso infere em que você tem uma ordenação dos indivíduos mais fortes com os melhores territórios. Por que que isso existe? Porque dessa maneira você reduz os conflitos entre os machos. Reduzindo o conflito entre cada macho, o sucesso reprodutivo médio entre a população, ele não diminui por causa dos conflitos. Porque o conflito tende a gastar energia e essa redução de gasto de energia, e todo mundo fica feliz. Certo? Então, por exemplo, um chifre em servos usado em disputa que não necessariamente vai ferir um ao outro, mas uma disputa de força em que eles travam as garras, né? E medem força como se fosse uma guerra de braço, né? Vespas têm essas manchinhas na face. E olha aqui o exemplo. Esse exemplo é de fêmeas. As fêmeas, elas são dominantes. Então, uma fêmea que tem uma manchinha maior na face, ela é mais dominante do que a outra dentro do ninho. E ela tem o direito, por ser mais forte, de colocar mais ovos no ninho. E se as outras tiverem a petulância de colocar mais ovos, ela vai lá e destrói. E coloca o dela no lugar. Então esse sinal diminui a agressividade do outro indivíduo, mesmo que tenha alguns que enfrentem essa hierarquia. E claro, essa hierarquia ela é mantida pelo comportamento agressivo. Então a agressividade ela evoluiu para a manutenção das hierarquias de dominância. Entenderam? É mais um sinal para que o outro respeite a propriedade. Respeite a hierarquia de dominância. Por exemplo, eu, né? Esse aqui é o Anderson Silva, campeão do UFC, né? Vamos supor que um dia me dá uma louca e fala, quero lutar o UFC, né? E a primeira luta caio com o Anderson Silva. E aí eu preciso decidir como que eu vou lutar? Até quando eu vou lutar? Quando que eu tenho que desistir? E pior, eu vou lutar ou não vou lutar? Como que eu sei se eu devo ou não lutar? Olha o cinturão do cara. Olha os vídeos do cara batendo na galera. Eu tenho esse potencial de defesa de recursos? Não, não tenho. As minhas habilidades de luta se comparam a dele? Não, não se comparam. O quanto tempo eu consigo lutar, meu gás, minha resistência física, se equipara a dele? Não, não equipara. Quando que eu tenho que desistir? Agora. Então eu nem luto, porque aquele cara vai acabar comigo. E o animal, ele não é trouxa, ele não é idiota. Então, eles respeitam essa hierarquia por mecanismos comportamentais, fisiológicos, etc. Essas decisões de como lutar, até quando, se lutar ou não, quando desistir, são decisões econômicas. Como se o animal fizesse um cálculo, né, de forma indireta, do quanto que ele tem para gastar e o quanto que ele pode perder. Baseadas no RHP. Ou no seu, ou no do oponente, ou dos dois. Então os animais avaliam o RHP. E essa modelagem econômica, ela foi adaptada da economia de fato. Das ciências econômicas.
principalmente da teoria dos jogos. Quem já viu esse filme, do Russell Crowe, que eu acho que é Uma Mente Brilhante em português, eu acho, que tem esse personagem real, não fictício, chama John Nash. Esse cara, um gênio da economia, ele criou as bases das teorias dos jogos, dos modelos estocásticos, que nós adaptamos para a ecologia comportamental, a ecologia evolutiva. O que é que o John Nash ele contribuiu mais? Modelos de decisão. Quando você vai comprar alguma coisa, vamos supor, o Vinícius rasgou o tênis. Ele precisa comprar outro tênis. O que influencia a compra do Vinícius? Os caras da economia vão estudar isso, utilizando o comportamento humano. E é daí que nós tiramos isso. O comprar tênis aqui é vencer uma luta. Certo? Então nós temos 3 tipos de assessment ou avaliação que os animais tendem a utilizar. Esse é o corpo teórico vigente, que passa por mutações, assim como todo o corpo teórico, principalmente desses 2 trabalhos do Bradbury Van Camp, que é um livro, na verdade, e do Robert Elwood e do aluno dele, o Arnott, de 2012, que conseguiram resumir em 3 modelos básicos como que os animais fazem isso. Então nós temos o primeiro modelo, que é chamado de self-assessment, que é a autoavaliação, que a gente tem uma relação muito simples. Nós temos o RHP do perdedor, o RHP do vencedor, e a diferença absoluta entre o RHP do vencedor e do perdedor, em relação à duração da luta. Então vejam que com 3 medidas simples, eu consigo testar se a minha espécie é capaz de ter o aparato cognitivo para avaliar o RHP e tomar decisões. Vamos lá. No modelo self-assessment, que é esse aqui, essa linha, a gente tem o quê? Que quanto mais dura a luta, maior o RHP do perdedor. Isso quer dizer o quê? Que eles avaliam apenas a si mesmos. Então, consequentemente, quanto mais forte eu sou, mais tempo eu vou durar na luta. Então, quem perde, ele vai sempre ter uma função positiva do tempo, porque ele consegue durar mais na luta. E a gente tem uma relação um pouco suave com o RHP do vencedor. Porque a gente não tem esse efeito tão grande do tamanho, por exemplo, do macho, né, vencedor, em relação ao perdedor. Porque se o macho ele é muito maior do que o macho perdedor ele vai sair não porque o outro é muito grande, mas porque quem perdeu não tem força suficiente para continuar lutando. Tanto que a diferença entre os dois não é significativa. Esses modelos são espécies, geralmente, em que o macho ele luta até ele não conseguir mais. Até ele ficar cansado. E essas lutas, elas geralmente não implicam em contato, não tem agressividade física, não tem machucado, um não fere o outro. São disputas em que os machos eles fazem comportamentos em que querem fazer o outro cansar mais rápido. Como um correr atrás do outro, um ficar nadando em volta do outro, voando em volta do outro, né? Eles ficam fazendo esses rituais, comportamentos ritualísticos, até o outro cansar e desistir. Então tem mais relação com a energia em termos de reserva de gordura, por exemplo, do animal, ou do quanto que ele comeu, do que a relação com força física. O segundo modelo é chamado de Opponent Only Assessment, ou avaliação somente do oponente, em que o indivíduo ele não tem essa relação da duração da luta com a energia dele.
mas ele respeita o tamanho do oponente. Ele vê o outro macho muito maior do que ele e fala, opa, esse aí eu não dou conta, e ele desiste por causa do sinal do RHP do outro. Então vejam que é um sistema cognitivo um pouquinho mais complexo. Porque o outro luta até cansar. Esse ele olha ou ele percebe o RHP do outro e decide desistir da luta antes desse estresse fisiológico. Por exemplo, os tigres que eu mostrei. Vamos supor que um tigre chega na borda do território do outro, dá aquela cheirada, sente o cheiro do outro, e fala, opa, esse aí eu não dou conta. E vaza. E larga a mão de lutar com aquele macho. Ele avaliou o oponente. E geralmente tem relação com o oponente apenas. Então, quanto maior o bicho, ou mais forte, ou mais seja o que for, os outros tendem a respeitá-lo. Certo? Então eles até testam os outros machos, mas quando eles veem esse... Geralmente é um input sensorial, por exemplo. O bicho, quanto mais vermelho, né? Quanto mais fótons ali daquela reflexão vermelha o bicho recebe no olho, menor a agressividade no oponente. Certo? Aí você tem uma relação que quanto mais dura a luta, menor a diferença entre os dois oponentes. Isso quer dizer o quê? Que a duração da luta vai ser enviesada principalmente por aquele mais forte. Certo? Então você tem indivíduos muito fortes. Então, quanto mais forte o perdedor, mais dura essa luta. Porque quanto mais simétricos os oponentes, os dois oponentes, mais fortes eles são. Então, essa resposta ao mais forte, ela vai diminuindo. Porque ambos são fortes. Diferente do terceiro modelo, que é a avaliação mútua. Que você tem uma relação positiva do tempo com o RHP do perdedor e negativa com o do vencedor. É uma mistura dos dois. Então, os dois oponentes lutam até se matar. E você tem, então, um resultado de quanto mais forte o perdedor, mais dura, e quanto mais forte o vencedor, menos dura. E você ainda tem uma relação negativa da diferença entre os dois. São animais com um aparato cognitivo ainda mais complexo, porque eles conseguem avaliar o oponente e a si mesmo, e comparar. Entendeu? Humanos, por exemplo, é um mecanismo de avaliação mútua. Você sabe do seu potencial e sabe do potencial do oponente. Algumas evidências mais recentes têm mostrado que talvez esse modelo de oponência, né, não seja tão claro assim. Está mais embutido nos outros dois modelos. Então a gente teria basicamente dois modelos básicos. O de avaliação mútua e de autoavaliação. Para ser mais claro... Oi? Você pode explicar de novo o segundo, fazendo um favor? Eu vou explicar os três com mais detalhe e você me diz se eu conseguir explicar melhor. Então tá bom. Tá bom, obrigada. Pode, claro, obrigada. O de autoavaliação, para alguns atores, é chamado de Energetic Wars of Attrition, que é o quê? Uma guerra fria energética. Imagina uma maratona. Quem ganha a maratona, geralmente, não é o cara que corre mais rápido. É o cara que aguenta manter o ritmo por mais tempo. É o cara que tem uma resistência maior. Você pega aquele pelotão de elite dos corredores, quem vai ganhar não é o que corre mais rápido. É aquele que tem uma resistência física para continuar naquela velocidade por 2, 3, 4 horas. Entendeu? Por quê? É uma guerra de perseverança. É um conflito de resistência.
Então você tem um limiar fisiológico mínimo, certo? Para que o animal desista. Quem aqui já correu até ficar tonto? Ou lutou até ficar tonto? Por exemplo, eu, Vinícius, eu já falei que a gente luta jiu-jitsu, né? Tem luta que você acaba, você quase desmaia de tanta força que você fez. Tem Vontade de corrida que vomitar. dá vontade de vomitar. Tem corrida que você corre, você vai andar de bicicleta, você fica tonto. Você fala, deixa eu voltar para casa, né? Porque já foi. Em trilha, exatamente. Tem um ponto que você, na trilha, por exemplo, que você para, cadê o banquinho, né? Você tem que sentar. Você tem que parar ali. Esse mínimo é igual esses bichos lutando. Tipo assim, o bicho dá um. Né? E dá uma parada. Fala pro outro, pera aí. Parei, você ganhou. Por quê? O bicho não aguenta mais. Todo mundo teve irmão, teve que lutar, exatamente. Então chega num ponto que você pede pinico, né? Você fala, para aí, amigão. Pra mim já deu, vou tomar uma água, né? Esse é a autoavaliação. Tá? São animais que eles só percebem que perderam quando eles chegam no limite dele. Entenderam? O do oponente, quem já viu Dragon Ball aqui, né, sabe que esse negocinho aqui mede a força, né, o ki do oponente, né? Em cima da força do adversário, você fala, opa, aquele ali para mim não dá não. Você pode até testar o oponente, não, vamos ver se dá, mas a hora que você vê a força real dele, né? Quando ele fala, essa não é a minha força máxima, né? Aí você tá bom, eu parei, você ganhou. Mas eles não são capazes de avaliar a si mesmos. Eles não lutam até cansar. Eles param quando eles veem que o outro é forte demais. E esse forte demais não é relativo, ele é absoluto. Então não é forte para mim. É simplesmente forte. Entendeu? E o mútuo, a gente vai ter umas subdivisões. Eu consegui explicar o 2 melhor? Quem perguntou aí? Acho que foi a Ivy. Consegui entender, sim, Jaime. Obrigada. Eu que agradeço. Na mútuo é o quê? A gente tem 3 tipos. Os rivais são capazes de avaliar um ao outro. Então você tem o CAM, que é o Cumulative Assessment Model, ou modelo de avaliação cumulativa, em que os animais se ferem e vão acumulando dano até alguém parar. O Sequential Assessment Model, o SAM, que é, ou SAM em inglês, que é a avaliação sequencial. Eu vou dar um exemplo disso que vocês vão entender muito bem. E o Hawk-Dove Model, que é a teoria dos jogos. Vamos ver cada um desses. Então o CAM vamos pra porrada. Vamos bater até o outro sangrar mesmo e ferida, e o outro ele vai parar porque senão ele vai morrer. E em alguns casos o bicho morre. Entendeu? É agressão física, injúria, dano, sangue. Entendeu? O bicho vai para matar o outro. E por que é cumulativo? Porque as feridas se acumulam. Elas vão acumulando. É o dano acumulado que vai fazer o bicho desistir. Aquilo assim, com um soco você não desiste. Com 100 você começa a pensar. Entendeu? O SAM, que é o sequencial, é geralmente as dancinhas. Imagina, quem já viu aqui disputa de breakdance? Se não viu ao vivo, viu um vídeo alguma vez na vida. Vem um cara, um doidão, dá uns passinhos muito doidos, né? Aí vem outro, dá uns passinhos mais doidos ainda. Aí o outro fala, agora você vai ver. Aí vai lá, faz um passo muito mais doido que o outro. Até que um deles faz um passo que o outro cara fala, tipo assim, você ganhou, cara, porque eu não sei fazer isso. Esses bichinhos fazem a mesma coisa.
Eles fazem esses passinhos de dança, e esses passinhos de dança, esses displays comportamentais vão se tornando cada vez mais complexos, até que um deles desiste porque ele não consegue alcançar aquela complexidade. Por exemplo, tem uma espécie de libélula que a gente estuda que é bem claro isso. Você tem um macho, ele dá uma voltinha e para do lado do outro. Aí o outro macho dá uma voltinha. Aí o outro fala, beleza, então. Ele vai lá e faz um 8, né, voando assim, fazendo 8, e para do lado do outro. Aí o outro macho faz um 8. Aí o outro, tá bom, vamos ver se você consegue fazer isso aqui. Vai dar um zigue-zague, super rápido assim. Aí o outro não dá conta de fazer o zigue-zague e vaza, e vai embora. Professor, existe algum animal que tem esse tipo de estratégia territorial e ele visualiza o oponente, faz um dimensionamento do RHP dele, por exemplo, e começa no nível de complexidade diferente do que ele começa com outro? Ou é sempre... Geralmente eles vão escalonando. Ah. Que em inglês vocês vão ver que tem as disputas escalating ou escalated, que elas vão subindo de complexidade ou de agressividade. Né? É um input sensorial, então, que vai causando no outro macho. É um acúmulo sensorial que vai causando uma complexidade em subir. Entendeu? Quer ser massa ele olhar como... Não, porque você pensa o seguinte, ele não vai gastar uma coisa mais difícil, se ele pode vencer com um passinho mais fácil. Mas talvez ele não tenha o aparato cognitivo para conseguir julgar só de olhar. Igual você estava falando que existe uma complexidade no aparato cognitivo dos que tem essa mútua, por exemplo, avaliação, né? A questão que tem evidência é que sempre você tem no gráfico, que quando o cara plota a complexidade, você tem uma reta muito clara de que tem níveis, vai escalonando. Quanto mais dura, mais complexo vai ficando. Essa é a estratégia. É uma estratégia que vai acumulando complexidade e não dano. Por isso é uma sequência de comportamentos mais complexos. Esse comportamento, por exemplo, para talvez ficar mais claro na cabeça de vocês, você tem um passarinho cantando, né? Aves canoras é um bom exemplo disso. Tem lá um macho que faz... Aí tem um outro no quarteirão de baixo que vira... você é o cantor então, né? Então tá bom, peraí. E... Aí o outro escuta e eles vão brigando com a música, tornando mais complexo as canções. Por isso que quem é ornitólogo e conserva os pássaros assim, geralmente diz para esse pessoal que gosta de observar a ave na natureza, por favor, não faça playback. Por quê? O coitado do macho vai ouvir o seu sonzinho lá tocando a música da espécie dele, e ele vai se matar cantando para ganhar do seu disco lá, do seu playback. E você vai influenciar no quê? No sucesso reprodutivo daqueles bichos, porque você vai acabar com a energia do bicho, ele vai se desgastar cantando para ninguém, achando que ele tá brigando. Então você que põe playback, por favor, pare. Só se for ciência. Não vai lá, eu quero ver o Tico-Tico do Barranco Verde. Põe lá a musiquinha do Tico de Barranco Verde e o coitado do Tico-Tico se mata, né, pra achar o inimigo que não existe. Sim, a ave que perde, ela para de cantar e geralmente deixa o território e vai procurar outro. Né? Geralmente assim, quem perde, a gente sabe que perde porque abandona a área. Ela muda de área. Né? É a nossa medida de saber, falar, quem ganhou, fica. Quem perdeu, vai embora. Geralmente é assim. Teoria dos jogos entra para explicar os modelos em que você tem variância. Você tem táticas alternativas de luta. Não, o self seria o bicho cantar até cansar. No caso aqui, ele canta e escuta a música do outro.
E ele decide parar quando ele percebe que a música do outro está melhor que a dele. Entendeu? Aqui nós temos dois tipos, que é o modelo gavião-pomba. O gavião-pombo, né, que é hawk-dove. Você tem um macho que se comporta como gavião, ele é agressivo, ele é brigão. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Você já deve ter ouvido a música. E você tem um que é pombo, que ele é pacífico, ele é da paz. Certo? Ele não é agressivo. Quando você tem dois gaviões brigando, e, gente, quando eu falo gavião, não é um gavião. É um indivíduo que se comporta agressivamente. Tá? Você tem dois indivíduos agressivos e você tem um payoff. O que é o payoff? É o lucro dessa interação. Essa interação, ela vai ter um lucro de V, que é o valor da interação, o que o macho ganha com aquilo, menos D, que é o custo da interação, dividido por 2, porque tem 2. Ok? Então, tanto o V como o D é relativo, ou seja, cada indivíduo, cada oponente vai ter um V e vai ter um D. Vai ter um valor para aquela luta e vai ter um custo daquela luta. Por quê? O custo ele é proporcional ao que o bicho tem para investir. Certo? Se eu tenho energia 10 e o oponente tem energia 5, eu tenho mais energia para gastar, então o custo para mim é menor. Custo relativo. O valor pode ser, por exemplo, que nem a gente disse, o quanto o macho reconhece do valor daquele território. Então, esse território para mim aqui vale 10, para o outro vale 2. Porque ele não sabe o valor daqui. Então, essa assimetria de valor e custo vai gerar o que vai acontecer entre os dois. Quando você tem o bicho agressivo, que é hawk, com o pacífico, que é dove, pomba, o agressivo ele tem um lucro total. Porque ele tem custo zero, porque o pacífico vai fugir. Ele tem uma estratégia de fugir da agressão. Quando o dove enfrenta o gavião, o pombo enfrenta o gavião, ele vai ter um lucro zero, porque ele perdeu tudo, que ele fugiu. E você tem dois pombos se enfrentando, que você tem o valor do recurso, dividido por 2, menos o tempo que eles gastaram brigando. E essa briga deles geralmente é sem agressão física. Eles ficam só com as dancinhas deles, né? Ficam só encarando o outro, né? Tomando café um com o outro, jogando xadrez, e quem ganhar vai ter um valor reduzido em relação ao outro, mas o tempo da interação que vai determinar o custo da interação. Enquanto quando você tem dois gaviões, o custo geralmente é o quê? Injúria. Ó, aqui, ó, injure. É o quê? Machucado. Esse é o custo. Certo? Essa seria a teoria dos jogos do modelo gavião-pombo, que seria uma estratégia de avaliação mútua também. Ok? Várias dessas interações, elas têm o envolvimento de armas, armamentos, como nesse besouro aqui, que tem chifre. Né? E essas armas potencializam o custo dessas interações. Então, quando geralmente o bicho tem arma, você pode ter quase certeza que eles têm uma avaliação mútua. Porque o chifre entra na fórmula do custo da interação. Eles não vão lutar até cansar. Um vai machucar o outro. Entendeu? Então, quando tem arma envolvida, pode ter certeza que é um sistema de avaliação mútua. Só que,
quando fala de gavião-pombo, é porque a gente tem táticas alternativas de acasalamento. Quer dizer que tem variação na estratégia do bicho. Você tem o bicho brigão, chifrudo, que vai brigar e vai bater no outro e quer matar. E você tem o outro que não. Que é paz e amor, e eu vou dar outro jeito de conquistar as fêmeas. Com flores e chocolate, por exemplo. Então, o que acontece? Você tem, nesse caso, uma tática alternativa desse rapaz aqui em relação a esse, e vice-versa. Esse rapaz aqui, o que ele faz? Ele pega a bolinha de você sabe o quê, né? Vocês sabem o que ele pega de bolinha, né? Todo mundo sabe. Bolinha de quê, Rodrigo? Fala pra mim. Oi, isso aí eu rola bosta, pô. Então ele vai pegar a bolinha de fezes de outros animais, certo? Que deselegante você, Rodrigo. Ele pega as fezes, faz uma bolinha, né? Roda essa bolinha até o ninho que ele cavou, algumas espécies a fêmea cava. E dentro desse ninho, que geralmente é um túnel cavado na terra, lá no fundo tem uma fêmea. Aí ele põe a bolinha de fezes lá dentro, né? E na bolinha a fêmea põe um ovo, ok? Então você tem aqui, ó, um monte de fezes, por exemplo, de elefante, né? Aí ele vai rodando a bolinha e coloca lá no buraco, a fêmea coloca o ovinho, tá vendo? Aí ele fica guardando a entrada. Para que ele guarda a entrada? Nenhum outro macho entra aqui. Né? Essa fêmea é minha, essa bolinha é minha, os ovos são meus, ninguém entra aqui. Eu sou territorialista, né, com alto RHP. Certo? Aí olha que sacanagem. Evolui uma tática alternativa que é o chamado de macho sorrateiro. O que ele faz? Ele cava um túnel alternativo. Ele não tem chifre, tá? Ele não é chifrudo igual o outro. Ele cava um túnel alternativo e acha a fêmea aqui embaixo. E ele acasala com ela sem o chifrudo perceber. Então o macho fortão está aqui defendendo a entrada do ninho, esse sorrateiro entra, copula com ela e vai embora. E a gente tem, então, dois tipos de táticas alternativas. Uma que é genética e outra que é mais dependente da condição fisiológica do bicho. Então você tem animais que são tem diferentes alternativas por causa de polifenismo, como é o caso aqui, em que o macho ele pode mudar de cor dependendo da idade dele. O macho de asa preta, ele finge que é fêmea, né? E o macho de asa vermelha, ele é territorialista, ele é brigão, ele é agressivo com os outros, ele faz dancinha e tudo mais, né? Então o bicho muda de cor, isso é polifenismo. Ele muda de estratégia, muda de cor conforme a idade, conforme a alimentação, que nem os besouros aqui, não é genético, né? Se ele comeu muito na infância, ele é grandão, com chifre. Se ele comeu pouco da infância, ele é sorrateiro e sem chifre. Aqui, ó, nesses dois bichos aqui, que é a mesma espécie, a gente tem duas estratégias. O macho laranja é territorialista, brigão, guarda lá o território, né? O território tem um lugar para a fêmea botar ovo, ele defende esse lugar de outros machos, onde a fêmea vai colocar os ovos. Esse aqui é o sorrateiro. Só que aqui não tem comida envolvida, isso aqui é genético. Você tem um polimorfo, brigão laranja, e você tem um polimorfo que ele não é brigão, ele é sorrateiro e ele não é laranja. Você vai ver a fêmea é igualzinho esse aqui. Ele finge que é fêmea para esse aqui não brigar com ele. Ele rouba a fêmea desse aqui porque ele fingiu que era fêmea. Isso é genético. Aqui não é genético, aqui não é genético. Entenderam a diferença? Polifenismo não é genético, polimorfismo é genético. Agora a gente entra na segunda parte da aula, que é a seleção sexual intersexual. A gente viu a parte intrasexual, que é entre um macho e outro macho. A fêmea aceita o quê, Guilherme?
copular com o sorrateiro? Professor, por que a fêmea aceitaria se, na maioria dos casos, ela é que seleciona, né, pelas características do macho? Tem uma outra aula que a gente vai comentar isso, mas tem vários trabalhos que mostram por que a poliandria, em algumas espécies, poliandria é a fêmea copulando com vários machos, por que a poliandria é proveitosa. Ela geralmente vai aumentar a variabilidade genética da prole. Né? Então não é que ela prefere o sorrateiro ou prefere o outro, ela copula com vários para aumentar a variabilidade da prole dela. Né? No caso aqui, ela não ganha proteção do macho, ela não ganha muita coisa aqui, copulando com o sorrateiro. Né? Se a gente voltar lá no besouro, ela ganha a proteção desse. Por quê? Não só outro macho não entra, mas predador não entra, parasita não entra, parasitoide não entra. Porque ele espanta. Entendeu? Então, se ela tiver vários machos, ela vai ter vários machos guardando ela, por exemplo, em alguma espécie que ela teria vários ninhos, por exemplo. Tem alguns mamíferos que tem isso, aves tem isso. Tem aves que a fêmea constrói vários ninhos, copula com vários machos, e em cada ninho ela tem um macho chocando. Né? Então ela ganha essa proteção que o macho oferece, a incubação do ninho de vários machos. Então tudo vai depender muito do sistema da espécie. Mas em casos que ela copula com territorial e não territorial, são os casos em que você tem cópula forçada, né? E aí a fêmea copula com vários machos porque ela é forçada a isso, de certo modo, ou se evoluiu a cópula forçada ou se evoluiu a poliandria, é porque ela ganha com isso. Teoricamente, ela ganharia maior variabilidade e ela garante um crédito fecundação, porque ela não tem certeza absoluta que aquele macho que ela escolheu vai fecundar todos os ovos. Ela copulando com mais machos, ela garante que todos os ovos vão ser fertilizados. Certo? Mas, como você disse, ela escolhe, que é a nossa parte aqui agora de seleção intersexual, o macho sendo escolhido pela fêmea. Nesse caso aqui, esse passarinho chama bowerbird, ele constrói esse carramanchãozinho para a fêmea ali, a fêmea lá atrás, com o olho azul, e ele junta um monte de coisinha azul. Ele pega tampinha de garrafa azul, colherzinha azul, fitinha azul, chave de carro azul, pote de danoninho azul, e vai juntando ali em volta do carramanchãozinho dele. Né? Ó, vocês podem olhar aqui na imagem, ele constrói a casinha aqui, o carramanchão, e enche de coisinha azul em volta. Né? E a fêmea escolhe o carramanchãozinho que ela acha mais ajeitado, mais bonitinho, mais azul. E por que o papel reprodutivo, então, de macho e fêmea apresenta esse dimorfismo? Por que a fêmea que escolhe, por que o macho tem que juntar coisinha azul? Né? Por que são os machos que têm que cortejar a fêmea, dançar para a fêmea? Por que as fêmeas são tão exigentes na sua escolha? Né? Por que ela não te ama? Vamos entender. A gente tem um cara chamado Bateman, que hoje a gente chama isso, essa parte teórica, de princípio de Bateman. Para você guardar, você pode chamar de princípio de Batman. Aí você lembra. Que é o quê? Você tem um investimento parental diferenciado. Isso vai influenciar a seleção sexual. A seleção sexual existe porque gametas existem. E você tem um investimento gamético das fêmeas muito maior do que nos machos. Por exemplo, esperma é barato, ovo é caro. Um salmão, por exemplo, o macho produz 100 bilhões de espermatozoides na vida, a fêmea produz 3.500 ovos. Em Homo sapiens, as fêmeas produzem 300 ovos durante a vida, os machos produzem 300 milhões de células espermáticas por dia. Então tem uma discrepância muito grande de investimento por causa do tamanho dos gametas. Isso vai resultar numa preferência sexual da fêmea, em que a fêmea, o sucesso reprodutivo dela está mais atrelado à qualidade do macho
do que a quantidade de machos. Enquanto o sucesso reprodutivo do macho está mais atrelado à quantidade de fêmeas do que à qualidade das fêmeas. Esse é o princípio de Bateman. Tá? Então, as fêmeas preferem... Que isso, Rodrigo? Lá viu o Rodrigo, as loucuras dele. Isso é um artigo bem legal que eu vi recente aqui, mas, enfim. Você tem aqui a fêmea, ela prefere, geralmente, os machos da população dela, porque ela consegue avaliar, e elas vão ditar o comportamento dos machos. O que é ditar? Elas vão determinar o que é bom e o que é ruim. Então, por que os machos cortejam nas fêmeas? Os machos, eles produzem esperma, as fêmeas produzem ovos, os ovos podem chegar até 30% do corpo das fêmeas. Nesse caso desse passarinho aqui, a gente tem 8 bilhões de células espermáticas e a fêmea produz 6 ovos na vida inteira. Isso implica em quê? Se ela tem 6 ovos, né, ela tem que escolher muito bem o que vai acontecer com esses ovos. O macho não, tem bilhões de esperma. Então o investimento dele é ínfimo comparado com a fêmea. Então esses 6 ovos é todo o que ela tem na vida de sucesso reprodutivo. Ela quebra um ovo, ela tem 5. Ela escolheu o macho errado, ela tem 5. Entendeu? Então, Trivers, em 72, ele extrapolou esse princípio do Bateman para explicar essas interações entre machos e fêmeas. Então, o sucesso reprodutivo do macho, que é esse com a galhada na cabeça, e as fêmeas não têm a galhada, né? Tem filhotinho, tem um monte de fêmea com filhotinho. O esperma é barato, o ovo custa caro. Quanto mais parceiras, mais filhotes. Quanto mais ovos fecundados, mais filhotes, mais descendentes. A fêmea precisa de recursos para a prole crescer e para que a prole tenha sucesso reprodutivo. É como se o macho investisse em quantidade de filhotes e a fêmea investisse na qualidade dos filhotes. Então, por exemplo, uma fêmea de beija-flor, ela quer um território com muita flor, para que ela consiga alimentar os filhotes e que os filhotes consigam se alimentar depois durante o desenvolvimento, né? E quem sabe os filhotes herdarem esse território cheio de flor. Por isso as fêmeas são muito mais exigentes que os machos. Não quer dizer que os machos não sejam minimamente exigentes. As fêmeas, elas estão ocupadas, na maioria das espécies, construindo um ninho, se alimentando para maturar os ovos. Se a gente pegar a razão sexual, mesmo que ela seja 1 para 1 na espécie, você tem a quantidade de fêmeas receptivas na população menor do que a quantidade de machos querendo copular. Isso resulta numa razão sexual operacional. Por que é operacional? Porque é a quantidade de fêmeas receptivas pela quantidade de machos. Isso vai resultar num viés para machos. Tem muito mais macho do que fêmea receptiva. Então os machos vão competir pelas fêmeas receptivas e pelo domínio de recursos para oferecer para essas fêmeas, para convencer as fêmeas. Então olha só, essa teoria e várias outras que desenvolve, e várias hipóteses desenvolvidas em cima dessa teoria, implicam que o macho corteja porque a fêmea é exigente. Se ela não fosse exigente, ele não cortejaria. Ou seja, aqui a gente dá o primeiro passo na teoria do conflito sexual, que eu vou explicar em mais detalhe depois. Em que a fêmea, ela tem um investimento energético na prole. Esse investimento tem um custo. Sabe o que a fêmea faz com esse custo? O que ela faz, Rodrigo, com esse custo? Desculpa, professor, eu não entendi a pergunta. A fêmea tem um custo de produzir uma prole.
O que ela geralmente, de acordo com a teoria do conflito sexual, ela tende a fazer com esse custo? Minimizar ele de alguma forma. E isso Qual pode forma? acabar causando algum gasto, algum custo para o macho, né? Para o Isso, o exatamente. outro. Ela pega esse custo, a batata Tira quente, macho. e joga para o macho. Esse custo é um dos custos. O primeiro custo é a escolha, a exigência da fêmea. Então ela leva o custo de escolher para o macho. Então a dancinha do macho, a corte, ela é uma estratégia da fêmea para que o macho gaste para que ela escolha melhor. Entendeu? Então o macho evoluiu o comportamento de cortejo, de convencer a fêmea, porque a fêmea escolhe. E a competição entre os machos vai fazer ele desenvolver estratégias para convencê-la melhor do que o outro macho. Certo? E aí entra essa questão do Trivers de investimento parental diferenciado, que a fêmea investe mais. Então a fêmea aumenta as chances de sobrevivência da prole e por isso, e somente por isso, a exigência das fêmeas é uma característica que permanece na população. E ela investindo na prole aumenta o sucesso reprodutivo. Então o investimento da fêmea na prole, ele estabiliza na população. Ele é o substrato para que haja seleção sexual. A fêmea investir na prole. Isso, eu vou chegar nesse ponto. Agora, o primeiro ponto para você pensar é o seguinte: a fêmea investe na prole. Em espécies que a fêmea não investe na prole, geralmente é uma bagunça. Né? É todo mundo jogando o ovo na água e esperma na água e o ovo e o esperma que se vira. Né? Aqui a fêmea investe. Ela fala, opa, eu vou pegar o meu ovo e eu vou cuidar dele. Entendeu? Se ela cuida do ovo e gasta energia com o ovo, não, o último é mais a questão assim, ó, a fêmea pegando o ovinho. Imagina, né? Eu tenho aqui, deixa eu pegar uma coisa. Eu tenho essa obra de arte aqui, né? Em madeira, e ela me custou R$10, por exemplo, né? E eu vou cuidar disso. Ok? Cuidando disso, e eu sabendo o valor disso, eu não deixo qualquer um pegar. Vamos supor que eu tenho uma Ferrari. Vamos supor, Paloma, você tem uma Ferrari, Paloma. Seria meu sonho? Mentira, Você não presta a sua Ferrari para eu dar cavalo de pau na Avenida São Carlos? Olha, se você prometer que você não vai bater, eu empresto. Não, seja honesto, né? Alguém vai dar cavalo de pau com sua Ferrari, você fala não. Mesmo sendo orientador. A questão é a seguinte: se você tem uma Ferrari de $1 milhão, você não deixa isso na mão de qualquer um. Você investiu $1 milhão naquilo. Cada ovo da fêmea que tem 6 ovos é uma Ferrari. Por quê? Porque ela investiu. Por ela investir, a característica investir na prole fixa. Porque gerou maior sucesso reprodutivo. Entendeu? E aí cria o cenário para que exista uma assimetria de investimento. O macho não investe, a fêmea investe. Vai falar, opa, agora tem que gerar uma estratégia para a fêmea não ser prejudicada. Certo? Aí como é que acontece? Ela precisa de mais nutrientes e comida e proteção para a prole. Se o macho oferece qualquer coisa dessas, vai selecionar a fêmea que prefere o macho que oferece qualquer coisa dessas. Certo?
Então a seleção tende a favorecer, quando a fêmea cuida da prole, ou ela faz algum investimento, seja nutricional, nos ovos, o macho que garantir alguma coisa dessa, né, ele vai ter um sucesso reprodutivo maior. Porque a fêmea vai preferir ele. Certo? Então essa diferença na evolução dos papéis sexuais, ela tem a base no investimento da fêmea. Por exemplo, como a construção do carramanchão, da casinha aqui, evoluiu ao longo do tempo. Nesse grupo de bowerbirds, você tem 17 espécies. E você tem diferenças, inclusive, de uma população para outra na mesma espécie. Por que que essas espécies constroem essas casinhas, carramanchões, tão diferentes? Vamos ver aqui. Ó. Você tem um grupo ancestral que não fazia casinha. Tá? Aqui, ó. Você tem um grupo de espécies que não fazia casinha, mas é aqui do mesmo grupo taxonômico, tá? Em verde. Em algum lugar aqui, entre X e Y, você tem a evolução de uma ave que fez a casinha. Certo? Aqui no Y diversificou. Um grupo foi para cá, um grupo foi para cá. E você tem estilos diferentes de casinha. Você tem uma casinha mais assim, né, fechadinha, a outra que é no chão, aberta assim. Então você tem uma casinha com telhado, casinha sem telhado. Okay? Isso diversificou em 2 ramos diferentes. Isso implica em quê? Em que em cada uma dessas espécies, a fêmea foi selecionada para gostar de alguma coisa X. E o macho foi selecionado para oferecer essa coisa X que a fêmea gostava. Certo? Por isso tem essa diversificação, por isso é tão variado. Porque em cada linhagem, os machos e as fêmeas foram selecionados para fazer uma coisa e para gostar. Então, percebam o seguinte. Vamos fazer uma analogia. Você tem um morcego, que ele emite um som numa frequência, que ele capta as vibrações de uma mariposa, vê que ele dá um tapinha na mariposa para comer ainda. E a mariposa, ela evoluiu uma defesa, que ela tem tímpanos, órgãos sensoriais, que ela percebe a aproximação do morcego. Ok? O que a gente tem que perceber? O sonar do morcego, tanto o sonar do morcego, quanto a parte sensorial da mariposa, evoluíram cumulativamente. O morcego evoluiu um aparato de ecolocalização numa frequência, a mariposa evoluiu a capacidade de sentir isso. Ao longo do tempo, a frequência do som foi subindo e a percepção subindo. Então você tem aquela guerra armamentista, né, do predador-presa. Por quê? Cada modificação dessa tem um valor adaptativo. Aumenta o sucesso reprodutivo daquela linhagem naquele tempo. Isso implica, por exemplo, no princípio do panda, que é o quê? A seleção vai agir de forma a aprimorar o que já tem, para cumprir uma função necessária. O que é o princípio do panda? Você tem 2 polegares no panda. A mãozinha dele é assim. Só que percebam que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 dedinhos aqui em cima. Certo? E vejam que tem um ossinho para cá e um ossinho para cá. Então esses polegares, na verdade, eles não são polegares. Tá? Então ele segura o bambu assim, ó. Cadê a câmera? Aqui, ó. Ele segura o bambuzinho assim, ó. Só que esse dedo e esse dedo aqui, ó, se vocês perceberem, eles são expansões de ossos do carpo. Não são polegares, não são falanges, né? Então são ossos modificados. O que a gente tem que perceber é o seguinte: a natureza, a seleção, vai agir em cima do que tem, em cima do que já tem.
Aí vem do porquê que a fêmea gosta daquilo. Porque ela já gostava. Ela só não sabia que gostava, mas ela já gostava. Por exemplo, o John Endler, ele testou isso com esses peixinhos, os guppies, e estipulou uma hipótese que chama viés sensorial da fêmea. As fêmeas adoram essas frutinhas laranjas que tem nessa planta, essa macrófita aqui. Adivinha que cor que é o macho? Laranja. Oh, a fêmea gosta de frutinha laranja, o macho é laranja. Entendeu? Antes de gostar de macho laranja, ela gosta de frutinha laranja. Essa é a ideia. A seleção vai agir em cima do que já tem. Uma condição predisposta. Uma exploração sensorial é o que evolui no macho. O macho, dentro da teoria do conflito sexual, ele vai explorar esse viés sensorial da fêmea, com o comportamento de cortejo. Por exemplo, esses ácaros, a fêmea tem um comportamento de defesa de erguer as pernas e liberar os ovos na presença de uma ameaça. O que o macho faz? Ele chega perto dela e faz uns movimentozinhos com a perna para que ela se assuste e libere os ovos. E aí ele fertiliza os ovos. Então o macho está explorando um comportamento que já existia na fêmea, um comportamento de defesa. Né? E ele evolui um comportamento de cortejo que estimula esse comportamento de defesa dela. Então aqui a gente tem que o viés sensorial, a preferência da fêmea, evolui como substrato para evoluir o traço do macho, a característica do macho. Certo? Então, para que a fêmea goste de chifre, para que o macho tenha chifre, a fêmea antes tem que gostar de chifre. Mesmo que não exista chifre. Entenderam? Um exemplo clássico disso. Esse é o exemplo clássico. Você tem esse passarinho aqui, que é um modelo para pesquisas. E olha só, esse zebra finch, que é esse passarinho modelo, eles não têm esse penachinho na cabeça, esse penachinho branco, tá vendo? Ó, não tem. Ok? São dois machinhos. O que os pesquisadores fizeram nesse caso? Eles colaram um penachinho na cabeça do passarinho. Tem penachinho verde, penachinho vermelho, sem penachinho e com penachinho branco. Olha o seguinte, aqui o tempo que a fêmea passa interagindo com aquele macho. Elas passam muito mais tempo com quem tem o penachinho branco. Inclusive mais tempo do que o macho na condição real, sem penachinho. Ou seja, uma condição que não existe na espécie e as fêmeas já preferem, mesmo ela não existir. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Mas como seria isso em um caso que não existe chifre? No caso dos machos amarelos, elas conheciam a cor amarela antes, mas como elas conheciam o chifre antes? Elas têm um viés sensorial para alguma coisa, algum input sensorial que acarreta, por exemplo, uma resposta hormonal que faz ela gostar daquilo. Ela pode gostar, por exemplo, de estruturas grandes. Vamos fazer uma analogia aqui, eu estou inventando aqui, tá? Ela gosta de árvore grande para se esconder de predador. Então, uma galhada grande, de algum modo, leva uma resposta hormonal, expressão gênica nela, que leva ela a gostar daquilo. Tem algum viés, né? Eu não sei dizer, por exemplo, qual é da galhada do cervo, por exemplo, exatamente, teria que estudar, se existe algum estudo sobre isso, imagino que não. Mas ela tem um viés para preferir aquilo. Certo? Essa é a hipótese do John Endler de viés sensorial. Aqui nesse caso, a gente percebe o seguinte, percentual de respostas de outros machos. Olha como é que funciona até nos outros machos. Você tem um controle,
né? Que é essa coluna aqui. O lagartinho que eles pintaram de branco, o lagartinho que eles pintaram de pintinha preta e o que eles pintaram de azul. E essas cores são as respostas dos outros machos. Você tem uma resposta agressiva em vermelho, submissa em azul e neutra em amarelo. Quanto mais azul eles pintaram, mais submisso é o outro macho. Mesmo que essa espécie não apresente cor azul na barriga. Porque esses lagartinhos, quando eles vão brigar, eles viram de ladinho assim. Eles mostram a barriguinha pro outro. Então vejam que o azul não existe nessa espécie e eles respeitam o azul. Tem um viés sensorial ali que faz ele ser menos agressivo quando tem um azul. Mas lembrando, não tem bicho azul nessa espécie. Um exemplo ao longo de uma filogenia. Você tem os ancestrais do espadinha, aquele peixe de aquário, né? Que não tem a espadinha. E você vê ao longo da filogenia que você tem uma coisa cumulativa que vai aumentando a espadinha nos grupos mais derivados. Então a gente faz um teste e vê que fêmea, ela passa mais tempo aceitando a corte do macho quando a espadinha dele é maior. Ela prefere uma espada mais longa no rabinho do peixinho aqui. E com isso você vai ter linhagens e que essa preferência vai também sendo selecionada. É um feedback positivo. A fêmea gosta, o macho tem. A fêmea gosta mais, o macho tem mais. E assim vai. É uma coisa cumulativa. Que vai gerar a preferência por certo parceiro, ou mate preference. Agora, olha só, isso depende muito da razão sexual operacional. A gente testa isso quando a gente tem espécies que o macho possui maior investimento parental, por exemplo, o macho cuida da prole e a fêmea não. Ou que o macho tem taxas reprodutivas menores porque tem muito mais fêmea reprodutiva do que macho. E geralmente nessas espécies o papel sexual é invertido, como por exemplo, cavalo marinho, barata d'água, e nesse peixinho aqui que chama Nanochromis transvestitus, que é um ciclídeo em que a fêmea ela é colorida, a fêmea dança para o macho, a fêmea bate no macho se ele não copular com ela, e ela fica guardando ele, protegendo ele de outras fêmeas. Por quê? Tem muito mais fêmea que macho nessa espécie. A preferência da fêmea pode surgir por conta de mutação? Exatamente, ela surge por conta de uma mutação, geralmente. Tem alguma mudança genética que vai gerar essa preferência. Fala, Rodrigo. Se isso... a pergunta foi minha, mas isso sendo aleatório, pode explicar também a pergunta da Joana ali. Como que surgiu a preferência por shift? Pode ter sido uma mutação Isso, assim, isso, é. Não previsível. Esse surgiu pode ser uma mutação X, aleatória, que surge e vai resultar naquilo. Então, por exemplo, por que inverte aqui? Porque a seleção vai selecionar essas mutações que invertem o papel sexual, né? Essa inversão, talvez, ela não é mantida, por exemplo, em espécies em que o macho, ele, mesmo tendo um investimento maior, eles mantêm essa função por dar um presente para a fêmea. Ele não tem o custo de cuidar da prole, mas ele vai dar coisas para a fêmea cuidar. Por exemplo, aqui a Zílide, né? O macho dá uma presa para a fêmea, para ela comer. Quanto maior a presa que ele dá, mais ovos, mais filhotes ela vai ter. Então ele pode manter o padrão, fornecendo coisas para a fêmea para ela desenvolver mais filhotes. Então a gente tem dois caminhos evolutivos para macho e para fêmea, por isso tem esse dimorfismo, nessa teoria. A gente tem um menor investimento parental e menor doações a partir do macho, que tem um maior potencial reprodutivo, maior taxas reprodutivas, ele copula mais. Maior nível de atividade sexual, ele copula com mais fêmeas várias vezes, tem um viés operacional enviesado para macho, tem muito mais macho querendo copular do que fêmea querendo copular, leva a competição entre os machos por fêmeas. Então,
mais cópulas, maior o fitness do indivíduo. Nas fêmeas, você tem investimento parental maior, maior doação para o filhote. Menor potencial reprodutivo, lembra que 6 ovos, 100 bilhões de esperma. Menores níveis de atividade sexual, ela copula menos, por exemplo, animais que têm estro, só tem uma janela reprodutiva da fêmea, enquanto o macho continua sexualmente ativo. Você tem um viés operacional pro macho, então você tem menos fêmeas, os machos vão querer competir pela fêmea, então ela pode escolher. Então ela vai escolher o melhor macho, investir na qualidade da prole e aumentar o seu fitness pela qualidade da prole e o potencial da prole de se reproduzir. A gente tem alguns modelos teóricos para explicar isso, algumas hipóteses. Aqui eu vou falar de algumas delas. Tem a do handicap, tem a dos bons genes, a do filho sexy do Fisher e o runaway também do Fisher. A do handicap é o seguinte: essa característica dos machos, chifre, dançar, cor, pena colorida e barulho e tudo mais, o macho tem que gastar muita energia com isso. Né? E só consegue ter um bom display de cortejo aquele macho que consegue pagar os custos dessa abordagem. Então é um alto investimento do macho, atrapalha, ele fica visível para os predadores, né? Por causa da cor, por causa do barulho, por causa de tudo. O bicho não voa direito porque é cheio de pena. Então leva um custo enorme para o macho. E só vai ser escolhido aquele que consegue pagar os custos disso. Esse é o handicap. Esses custos, eles são geralmente trade-offs, que são fisiológicos, que são parte da energia do bicho, imunidade, que ele vai ter que gastar recurso com outras coisas. Por exemplo, tem esse trabalho aqui de um aluno no laboratório, Diogo, que você tem sinais honestos do custo fisiológico daquela característica. Esse macho mais laranjinha, ele ganha mais luta do que esse macho mais pretinho. Só que produzir esse pigmento laranja é mais caro. Então você tem o que gasta menos, mas vence menos luta. Você tem o que gasta mais, mas ganha mais luta. Então tem um trade-off aqui. Você tem um custo-benefício de fazer essas coisas. E para responder talvez à pergunta da Joana, a recepção do sinal também evolui. A maneira como a fêmea vê aquilo. Um exemplo disso, análogo, só para vocês entenderem, é que se eu pegar meu dedo indicador e apontar para um pote de comida, um filhote de cachorro entende. Aqui, ó, filhote de cachorro. Que não foi treinado. Ele entende o sinal mais do que um lobo. Ou seja, em outras palavras, quando é adulto, isso aqui, ele meio que... o adulto treinado, ele pode ter uma resposta igual ao cachorro. O lobo não treinado, ele mantém o padrão do filhote. O lobo pode ser treinado. Mas quando ele nasce, ele não sabe o que é isso. O cachorro sabe. Por quê? Porque nós selecionamos cachorros que têm a expressão gênica de entender o que é apontar. Então, os genes para entender o que é isso evoluíram nos cachorros porque nós selecionamos os lobos que entendiam isso. Da mesma maneira ocorre na natureza. A fêmea gosta da galhada porque ela tem o mecanismo de receber o sinal da galhada e entender, interpretar aquela galhada. Certo? Isso, galhada, pena, cor, canto, tudo. Outro exemplo, com fêmea agora. Não é um macho, é uma fêmea. A gente tem um filhotinho mamando nela. Isso aqui é um pseudopênis. É uma extensão do canal vaginal da fêmea. Tá? As outras fêmeas, elas cheiram, lambem essa estrutura para determinar a hierarquia de dominância dentro do grupo. Então, quanto maior isso, mais dominante a fêmea. Só que tem um custo disso. Tem um benefício de dominância, mas tem um custo. Olha só.
quanto maior o rank de dominância daquela fêmea, mais filhos ela tem em relação às filhas. Ela vai ter essa probabilidade maior, ela vai ter mais filhotes e ela vai ter uma proporção maior de machos. Os outros ranks menores vão ter menos filhotes e vão ter uma proporção quase equivalente de machos e fêmeas. Esse é o benefício dela. Certo? Porque quando você tem um grupo de fêmeas que é dominante, você tem um macho, você tem vantagem. Certo? Quando você tem um grupo de machos dominantes, você tem uma fêmea, é vantagem. Só que qual que é o custo? Ao nascer, o filhote tem que passar por tudo isso. E aumenta a mortalidade da fêmea durante o parto. Então você tem uma balança aqui. Isso explica porque você tem fêmeas de rank menor e fêmeas de rank maior. Porque você tem um macho laranja e porque você tem um macho preto. Porque você tem táticas alternativas. Porque tem custo e tem benefício. Certo? Isso vai implicar que, na maioria desses bichos que tem algum sinal, os bichos têm que aprender o significado desse sinal também. Principalmente em mamíferos e aves. O bicho tem que aprender o que significa aquilo. Então existe um valor adaptativo também da aprendizagem. O quanto o bicho é capaz de aprender também a selecionar. Então, por exemplo, você tem essas espécies, eu acho que eu já falei para vocês em outra aula, que tem a fêmea que imita o macho e tem as fêmeas que não imitam o macho. Ela é azul igual o macho, ela imita o comportamento do macho. Né? Esses sinais evitam, de certo modo, que o macho assedie a fêmea. E o macho, reconhecendo esses sinais, aprendendo a reconhecer, ele evita interações desnecessárias. A fêmea dizendo para ele que ela não quer copular, ele evita gastar energia tentando convencer aquela fêmea. Isso vai evoluir na fêmea sinais de recusa. Em libélulas, por exemplo, elas abrem completamente as asas, dizendo, eu não quero. E geralmente, tem um macho mais assediador que o outro, geralmente os machos respeitam esse sinal e largam a fêmea na dela. Em outras espécies, por exemplo, de mamífero, a fêmea rosna, a fêmea bate, em peixes a fêmea morde. Então ela evolui sinais para dizer, eu não quero. Isso, a fêmea vai escolher o macho que ela quer e o macho vai investir na fêmea que quer ele. A fêmea finge de morta, por exemplo, que nem a gente falou, que é um sinal para o macho falar, assim, falar, essa não vai rolar, então eu vou procurar outra que quer. Entendeu? Então tem esses mecanismos de comunicação, esses canais de comunicação que evoluem para reduzir o investimento desnecessário. Aumentar a sobrevivência, aumentar a fecundidade, aumentar o sucesso reprodutivo. Por exemplo, essa vespinha aqui, ó. Tem essa orquídea que ela imita o abdômen da fêmea e ela emite um cheiro semelhante ao da fêmea da vespa. Aí o macho vem, agarra ela, aí essa fêmea falsa que ela mexe, aí a orquídea gruda o pólen no dorso da vespa. Aí a vespa é enganada por outra orquídea e vai fertilizar outra orquídea. Quanto mais rápido o macho de vespa aprender que orquídea não é fêmea, melhor é para ele em termos de investimento energético. E eles aprendem, mas com a experiência. E a preferência também pode ser aprendida, olha só. Que dentro da hipótese dos bons genes, quem perguntou aí? Machos iludidos, isso. Aqui a fêmea aprende olhando as outras, olha só. A teoria dos bons genes é o seguinte, existe uma correlação entre o traço, que é expresso por um gene, que aumenta o fitness. Por exemplo, tem macho laranja e macho amarelo de bolinha preta. Certo? Tem dois tipos de macho. Qual que a fêmea gosta mais? O que esses caras fizeram de experimento? Eles colocaram uma fêmea escolhendo os dois machos.
o som, o coachar dos machos e o visual, laranja, amarelo de bolinha preta. A outra fêmea ficou de fora assistindo ela escolher. Certo? E os autores estavam perguntando, é bons genes ou é filho sexo, né? Porque o filho sexo é o seguinte, as fêmeas escolhem a característica que é mais sexy. As características que as fêmeas gostam mais. Então, se essa fêmea, ela gostar do macho que a outra gostou, é mais filho sexo. Se variar isso de acordo com a fêmea, porque esse bons genes ele tem muito a ver com a reciprocidade genética, né? Tem que ter uma combinação genética, então vai variar de uma fêmea para outra. O filho sexy é o senso comum, é o que as fêmeas acham bonito. Então eles viram que essa fêmea laranja, ela copia a escolha da que ela havia escolhendo, corroborando a hipótese do filho sexy do Fischer, de que as fêmeas preferem o que a população acha bonito. Implicações disso, vamos ver. Também corroborando a dos bons genes. Como a filho sexy e bons genes são duas coisas que podem se juntar. Você tem um gene deletério, tá? Tem um macho bonitinho, que canta bonitinho, e a fêmea gosta. E tem um macho feio, um cabelinho feio e uma musiquinha feia. Que indicam um gene deletério. A fêmea não gosta, ela fica brava. Tá? A pergunta é, as fêmeas discriminam entre machos de baixa qualidade e alta qualidade genética? Presença ou ausência do gene deletério? Olha só. Eles viram numa escolha livre que a fêmea, ela tem preferência por um macho, esse aqui, em detrimento do outro. Tá? E com esse machinho, ela teve X filhotes. Ok? Colocaram na galinha e ela teve X filhotes com ele. Aqui, ó, são os machos que ela não gostou. Eles botaram na galinha para cruzar. Ela gostou do outro, ela pegou o que ela não gostou e botou para copular. E teve menos filhotes. E viram isso com vários casais e perceberam o quê? Que ela tem mais filhote, mais saudável, com o macho que ela escolhe. Uma evidência para a hipótese dos bons genes, que ela escolhe aquele que vai ter uma melhor qualidade genética da prole para ela. Tá? Aí dentro disso tem a outra hipótese, que é o modelo Runaway do Fischer, que é o quê? Essas coisas evoluem porque a fêmea evolui um gene para gostar daquilo do macho. Por exemplo, o tamanho da cauda do macho. Certo? Não tinha cauda comprida. Aí a fêmea evoluiu o gosto por cauda comprida. Aqui. Chega num ponto que o macho vai aumentando tanto o tamanho da cauda que tem uma coisa chamada paradoxo do leque, que é, se fêmea gosta de tanto rabo comprido, por que que os rabos não são infinitamente compridos? Porque tem um custo do rabo comprido, que vai diminuir o fitness, diminuindo a sobrevivência. Por exemplo, o bicho com o rabo comprido demais, ele não consegue voar tão bem para fugir do predador. Gera um custo, então você tem um ponto ótimo, que é um equilíbrio entre sobrevivência e atração da fêmea. Então tem um handicap, que é o quê? Tem um custo de ter um rabo comprido. Certo? Mas tem o número de filhotes maior. Certo? Só que acima disso, você tem um ponto de não retorno, que o quê? Você tem um decréscimo de sobrevivência, mesmo que tenha mais filhotes. Entendeu? E aí vem uma outra parte que a gente viu, as estratégias pré-copulatórias de seleção sexual. A permanência do fenótipo, ela vai ser um equilíbrio entre sobrevivência e seleção sexual. Se os filhotes eles têm uma sobrevivência menor, eles vão fixar menos.
em relação ao pool gênico da população. Entendeu? Porque tem um decréscimo de fitness por causa do exagero daquela característica. Na pós-copulatória, a gente tem a hipótese do bom esperma, o good sperm, que é o quê? Dentro da fêmea, o esperma dos machos, quando ela é poliândrica, vai competir. Então, por exemplo, você tem aqui dentro do trato de uma fêmea de insetos os espermatozoides, né? Você tem um que é mais rápido do que os outros, por exemplo. Ele vai chegar primeiro e fertilizar o ovo primeiro. Ele foi o melhor competidor. Então, a competição entre os machos não é só pré-copulatória, mas após a cópula, por causa da competição do esperma. Aqui o exemplo clássico, que são as libélulas, que o macho tem espinhos na genitália. Com esses espinhos, eles conseguem retirar o esperma de um macho rival do trato reprodutivo da fêmea. Eles limpam a espermateca da fêmea com esses ganchos. Eles raspam ela por dentro. E essa é a competição espermática. Os machos competem pela inseminação da fêmea, depois de copular. Então tem animais com diferentes tipos de células espermáticas, algumas que vão bloquear o caminho para as outras células, outras são responsáveis por matar o esperma do outro, né? E alguns têm mecanismos de remover o esperma do rival, né? Então alguns têm uma estratégia para convencer a fêmea por dentro, né, do trato reprodutivo. Com o esperma tendo maior alcance, o esperma tendo maior potencial competitivo. Que é um outro exemplo de conflito sexual. Por quê? Porque a fêmea não quer isso, teoricamente, né? A fêmea não quer que o macho ele tenha um espinho no pênis e machuque ela por dentro, pode gerar uma infecção, né? Que é uma parte do conflito. Então a fêmea envolve uma escolha críptica também, que envolve a competição espermática. Ela consegue escolher o esperma que ela quer que fecunde os ovos. Dentro dela. Tem lá o esperma de 3 machos. Ela, por algum mecanismo fisiológico, ela consegue determinar qual espermatozoide vai fertilizar o ovo dela. E ela pode excretar o esperma que ela não quer. Ela põe para fora. Então vai levar a uma outra resposta dos machos, que é evitar a competição espermática, evitar que ela escolha, evitar que ela excrete o seu esperma. Então tem os plugs copulatórios, que o macho quando ejacula ele pode secretar uma substância que vai enrijecer e vai bloquear o canal vaginal da fêmea. Ou nas aranhas, por exemplo, o macho quebra o pedipalpo no trato vaginal da fêmea e bloqueia também a entrada. E ele se dá de comida para ela até, ela come ele, mas fica lá o pedipalpo bloqueando, para outro macho não copular com ela. E para ela não expelir o esperma. Então vocês podem ver aqui, ó, o plug e o outro plug, que são chamados de plugs copulatórios, para bloquear a entrada para o esperma. Outro exemplo de conflito são nos besouros aquáticos da família de Tícide, em que o macho ele tem nas perninhas anteriores aqui, nos tarsos, um disco de adesivos, de sensilas adesivas. Então o que ele faz? O macho ele acha uma fêmea, ele nada para cima dela, ela foge eventualmente, e ele gruda a ventosa nela, para ela não fugir. Então a fêmea escolhe e o macho vai evoluir mecanismos conflitantes de evitar que ela escolha. Então não é só cortejo, vai ter mecanismos de evitar a escolha, como nesse caso dos de Tícide. Olha o disco com as ventosas dele, ó, ele gruda no élitro dela. E a cópula traumática, que são, por exemplo, em alguns percevejos, em que o macho ele tem um pênis que ele perfura o abdômen da fêmea, tá? E ele ejacula direto no trato vaginal, trato reprodutivo da fêmea, sem passar pelo trato vaginal. Ele perfura ela pelo abdômen. Em resposta à escolha dela. Em resposta à estratégia do macho, olha como as coisas são fascinantes. A fêmea evoluiu um lugar do abdômen que tem um tecido elástico, que é esse azul aqui, uma proteína superelástica.
Então ele fura ela aqui, nesse tecido elástico, e esse tecido volta, ele fecha, para evitar infecções. Então vejam que é uma corrida armamentista, assim como no modelo predador-presa, entre machos e fêmeas, já que ela escolhe, o macho vai se defender, entre aspas, com o cortejo ou com estratégias de dominância. A fêmea vai responder com mais escolha ou com estratégias de se defender dessas cópulas forçadas. Por exemplo, nos Dicícide, você tem dois tipos de fêmea. Você tem uma fêmea com élitro rugoso e um com élitro liso. As fêmeas que têm o élitro rugoso, elas evitam que o macho grude. Ele não consegue grudar. Então as fêmeas evoluíram uma defesa para a estratégia do macho, que evoluiu como uma defesa da escolha das fêmeas. Essa é a teoria do conflito sexual, uma corrida armamentista entre machos e fêmeas. Se ela tivesse uma infecção, ela poderia morrer, sim, e as que não morreram foram selecionadas, porque elas tinham essa defesa contra os machos. Também tem a escolha críptica do macho. O macho pode se defender das escolhas da fêmea investindo mais em uma do que na outra. Por exemplo, ele copulou com as duas, certo? Ele pode investir mais esperma, mais recurso, mais defesa de território, mais comida com essa e menos com essa. Porque ele prefere essa em detrimento dessa. Então tem a escolha do macho também, que ela é pós-copulatória, geralmente. Outra defesa do macho, para evitar a competição espermática e a preferência das fêmeas, é guardar a fêmea. Proteger ela de outros machos e proteger ela dela procurar outros machos. Então, olha só. Quanto mais vizinhos esse macho tem do ninho com a fêmea dele, que é esse passarinho aqui, mais ele guarda, que é essa linha preta. E menos tempo ele forrageia, ele procura comida. Então, quanto maior o perigo da fêmea fugir com o vizinho, mais tempo ele passa com a fêmea e menos ele come. Para proteger a fêmea de outros machos. Em galinha, por exemplo, você tem a ejeção do esperma, né, do macho. A fêmea consegue ejetar. Então, que tem um macho de ranking 2, de qualidade maior, ela ejeta menos esperma do que machos de ranking 1 ou ranking 0. Então, do macho que ela julga melhor, ela vai ejetar menos esperma. Ela vai preferir manter o esperma daquele macho. Com isso, a gente vai ter aqui, ó, ela tem uma duração de cópula. A duração relacionada com a quantidade de esperma que ela recebe. Tá? Quanto mais o macho investe na fêmea, menor a duração da cópula com o rival. Entendeu? Quanto mais o macho investe nela, menos ela vai gostar do rival, ela vai passar menos tempo com o rival. Tá? E aqui, ó, conforme ela vai copulando, a primeira, segunda, terceira cópula, você tem o quê? Que a proporção de investimento do macho na primeira, na segunda, terceira, quarta fêmea, ela muda, tá vendo? Vai mudando o investimento dele de acordo com a fêmea. E aqui, ó, quanto maior a qualidade da fêmea, mais esperma ele investe naquela fêmea. Mostrando a variância que a fêmea e o macho respondem à qualidade um do outro. Isso pode evoluir, como eu falei lá, sinais honestos, em que os indivíduos indicam para o outro, assim como a gente viu nas lutas, a qualidade. Então tem esses displays, né, de força, de cor, de vocalização, de sinais químicos, que determinam para a fêmea e para o macho sinais que são indicadores honestos da qualidade do bicho. Eles usam isso para se comunicar, para tomar decisões reprodutivas também. Por exemplo, a musiquinha do macho. Quanto maior a musiquinha dele,
Quanto mais notas tem a musiquinha dele, mais pesados são os filhotes dele. O que a fêmea faz? Ela escolhe o macho baseando-se no canto dele. E o canto dele é um indicador de quanto que ele cuida do filhote. É um indicador honesto do cuidado parental. Entendeu? Então ela escuta a música do macho e fala, esse é um bom pai. Esse vai cuidar dos meus filhotes. E escolhe ele por causa da música, embora ela esteja selecionando indiretamente o cuidado parental do macho. Esses sinais eles podem ter receptores ilegítimos, como por exemplo, um sapo coachando para atrair uma fêmea, né? Aqui a musiquinha do sapo. O morcego vai e acha o sapo por causa da musiquinha. Emissores ilegítimos, por exemplo, vagalumes principalmente, tem espécies que emitem o sinal do vagalume para atrair outras espécies, porque essa espécie preda nessas outras espécies de vagalume. Então, são emissores ilegítimos que aproveitam das comunicações sexuais entre macho e fêmea de uma espécie para se alimentar desses animais. Então, hoje nós encerramos aqui essa aula. Deixa eu parar a gravação aqui.